Glória a Deus. Enquanto está abrindo aqui, irmãos, eu confesso para os amados que eu já estou aqui na igreja tem uns 3 anos já e 7, 8 meses mais ou menos que estou aqui na igreja, aqui em Irajá, na nossa sede. E assim, eu confesso, algumas pessoas aqui sabem, né? Eu posso falar aqui, a irmã também, como eu estou aqui agora, de onde eu trabalho na Microsoft. Mas essa frase, eu trabalho na Microsoft, isso que eu acabei de falar aqui agora, é a primeira vez, acredite você ou não, que eu estou falando isso aqui diante da igreja. Eu sempre comentei, eu trabalho numa multinacional, eu trabalho na maior empresa do mundo, e de fato é. Porque se você for observar a questão de quadrante, a parte toda financeira, é a empresa que tem a maior lucratividade. Ela passou a Apple no último ano, então assim, é a maior empresa do mundo de fato. Mas eu nunca trouxe isso, né? Porque continuo sendo Ricardo, e como a irmã falou, Ricardo, esposo da Aline, pai do Vicente, Ricardo de Jesus, que aprove Deus me chamar para o ministério pastoral. E eu acho que quando os momentos assim... Obrigado, Léo, muito obrigado. Os momentos que eu estava me preparando para entrar na Microsoft, uma das perguntas que eu mais fazia ao Senhor é: Deus, por que o Senhor quer um pastor aqui dentro? Para que um pastor? Porque antes de qualquer coisa, irmãos, eu sou pastor 24 horas, eu não sou treinador, não sou funcionário Microsoft 24 horas. Embora aqui, às vezes, se deixar, eles me consomem tudo mesmo, a verdade é essa. Mas eu entendi isso em Deus, e eu falei assim, há um propósito. Há algo que Deus tem comigo para fazer naquele lugar. E eu percebo que é uma outra coisa muito interessante, irmãos, que nada acontece da noite para o dia. Certa feita, alguns irmãos já perguntaram às vezes, meu irmão, como é que estão as coisas? Eu falava assim, olha, eu estou numa virada de página da Bíblia. E essa virada de página da Bíblia é quando você vê lá. Então, o irmão, por exemplo, o fulano de tal foi provado na Bíblia. E você fala assim, uau, até acontecer a virada de página dele ser abençoado, levou-se um tempo. E muitas das vezes, irmão, quantas e quantas vezes passamos por esses momentos. Então, desde quando, 2020, eu tinha uma empresa também, a empresa quebrou literalmente por conta de pandemia, fiquei sem, literalmente, emitir nota fiscal mais de 3 meses, sentava tantas das vezes na mesa da cozinha com a minha esposa, e a gente quase chorando, o que a gente vai fazer? Eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Aí eu falei, bom, eu acho que eu tenho um caminho, eu preciso estudar, eu preciso entender, porque... o conhecimento pode me ajudar, pode me fazer dar um passo a mais. E aí eu fui tirar uma certificação da Microsoft. E aí eu tive a ajuda de uma pessoa também lá em São Paulo, uma pessoa técnica que me ajudou, deu uma mentoria, que não foi nem tão técnica, foi mais uma mentoria, às vezes a gente parar para bater papo, para conversar, às noites a gente fazia isso. E aí quando eu tirei a primeira certificação, no dia seguinte, no mesmo dia ele virou e falou assim para mim, olha, eu quero te contratar. E ele tinha uma escola de TI lá em São Paulo. E ele me contratou. E eu lembro, irmãos, que tipo assim... ele me contratou a coisa de pouco mais de 10% daquilo que uma vez eu tinha tirado, tendo a minha empresa, aquela coisa toda. Eu falei, rapaz, o negócio está complicado, hein? Mas eu não tinha nada, irmãos. Eu falei, então agora eu tenho tudo. Se eu não tinha nada, agora eu tenho tudo. E é claro que eu aceitei. E aceitei e fui, a gente foi caminhando. Eu sei que fiquei 1 ano e 2 meses, eu recebi uns 4 aumentos com ele, trabalhando com ele. Porque comecei a dar conta do recado. Eu vi que tinha uma bênção, igual a José na minha vida, eu tinha estratégias. Tinha dia que eu parava lá, pegava a varinha lá e daqui a pouco a coisa frutificava. Eu sabia que tinha uma bênção na minha vida. E Deus vem preparando a gente, Deus vem conduzindo. E aí, diante disso tudo, até que chegou um dia, foi um dia assim muito, muito legal, porque a Microsoft ela fez uma pesquisa querendo saber, né? Está ali do outro lado, tá? Ela queria saber, na verdade, por que eu tinha... Ela fez uma pesquisa, na verdade, no geral, perguntando por que as pessoas tinham orgulho de ser certificadas. E naquele momento eu falei, bom, eu tenho uma história, puxa vida, estava quebrado, não tinha nada, absolutamente nada. E Deus está fazendo uma obra na minha vida. E eu falei, eu preciso testemunhar isso, para que pessoas também possam se animar, pessoas possam se alegrar diante disso. E, irmãos, eu lembro que eu estava na igreja lá em Realengo, aí os músicos, música é uma benção, né? Música é uma benção, momento de ensaio, imagina, aquela coisa toda, e eu lá em cima, lá numa salinha, e eu gravando um vídeo para a Microsoft, com aquela camisa azul, florida, que o apóstolo uma vez me zoou, eu falei, essa camisa aqui é da sorte. Eu lembro até hoje, com aquela camisa e gravando um vídeo, irmãos. Se você falar assim, mas pastor, imaginava trabalhar na Microsoft? Não imaginava nada, irmãos. Imaginava nada. Nada, eu estava feliz, porque eu estava conseguindo me recompor, aquela coisa toda. E eu mandei um vídeo de 2 minutos e pouco para a Microsoft. E aí passou mais 2 meses, eles fizeram contato comigo e falaram assim, você se importaria em conversar mais um pouco com a gente sobre a tua história?
Aí eu falei, uau, que negócio é esse, né? Eu não ia nem contar o testemunho, já ia entrar aqui no Copilot, mas enfim. E pastor não é mole, né? Irmãos, eu sei que eu fui para uma segunda etapa com eles para conversar. Você tem que assinar uma série de documentos dizendo que você não vai requerer depois na justiça, questão de imagem. Uma empresa grande, você tem que lidar com uma série de coisas. E nesse momento eu gravei um segundo vídeo, eu contei a minha história, falei com mais detalhes do que aconteceu, e eles ficaram impressionados. E até que chegou no dia 21 de junho de 2021, eles publicaram a minha história para o mundo inteiro. Inteiro. Tiveram pessoas de todos os lugares do mundo que você puder imaginar se conectando comigo do LinkedIn, falando, olha, a tua história me inspira, a tua história me impulsiona, a tua história me anima. Eu fico impressionado de saber como é que, poxa, você já está numa idade de 40 anos e dá para realmente recomeçar, porque, irmãos, há uma cultura, muitas das vezes, no cenário que diz o seguinte, você passou dos 30, se você não for para uma área gerencial, esquece, você vai ser largado, você vai ficar de lado. Balela, se Deus tem um propósito na minha vida, na tua vida, Deus vai cumprir, irmãos. O que está escrito no céu sobre a nossa vida vai cumprir, não importa o que acontecer. E aí, queridos, eles mandaram isso quando contaram a história do mundo inteiro. Um dado costarriquenho se conecta comigo e fala, poxa, eu tenho uma vaga no Brasil para um treinador técnico. Se você entender que faz sentido para você, ou se você tiver uma indicação, eu ficaria muito feliz em receber. Quando eu olhei aquela vaga, irmãos, eu olhei bem, eu falei, peraí, eu faço isso. Faltavam uns 6 meses só de experiência na tecnologia em nuvem, mas eu falei, eu faço isso. Pela Microsoft, e você é formado em tecnologia, pastor? Não, eu sou formado em teologia. Eu sou teólogo, não sou formado em tecnologia, eu sou teólogo. E aí é claro que fiz depois um MBA em gestão de projetos, fiz uma pós-graduação em segurança da informação. Só que nesse primeiro ano, praticamente quando eu voltei ao mercado em 2020, eu tirei 7 certificações. Estava à frente da igreja de Realengo, cuidando do rebanho de Deus, cuidando do povo de Deus, repatriando o povo de Deus e ao mesmo tempo estudando, irmãos. Era como Neemias, era uma obra de reconstrução. Numa mão eu estava com a espada e com a outra eu estava lá, levantando tijolo, estudando, pegando madrugada, caindo para dentro. Ainda não tínhamos o Vicente ainda. As madrugadas eram tão diferentes, mas isso é outro detalhe. É outro testemunho. Irmãos, assim, mas a minha oração sempre foi essa, Deus, para que o Senhor quer um pastor dentro de uma empresa como essa? E tive algumas oportunidades, já compartilhei com a igreja, estive na Costa Rica, e lá na Costa Rica eu lembro que a menina do hotel, irmão, Deus me deu uma palavra ali, a menina estava desviada, e eu conversando com ela, Deus me levando assim a lugares assim muito tremendos. Fui aos Estados Unidos, a empresa tirou visto, fui aos Estados Unidos, assim, a vida deu uma guinada, e a gente chegou aqui, aconteceu uma série de coisas, 2021 para cá. Então venho estudando, venho aprendendo muitas coisas, até que então, né, nós estamos aqui, para a glória do nome do Senhor. 2 minutos já? Vai acabar? Ah, não, calma, só uma brincadeira, só para vocês ficarem assim. Então está falando ali todo esse processo. Mas hoje o mundo ele está realmente voltado para a questão de inteligência artificial. A inteligência artificial ela é um fato. Eu vou passar aqui já para a gente dar uma olhada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você falar assim, pastor, o que é inteligência artificial? Eu vou falar para você. Inteligência artificial é matemática e probabilidade. Só isso. Só isso. Inteligência artificial é, 2 pontos, matemática e probabilidade. Porque você vai pegar os dados e você vai começar a fazer cálculos com esses dados e você vai começar a fazer uma série de possibilidades, de condições. De acordo com essas condições, você vai fazer uma análise de tendência. Você que eu digo, é claro, é a inteligência artificial, ela faz e ela te traz uma resposta. E isso é uma coisa interessante. Porque se você parar para pensar, aí você fala, tá, mas qual é a questão da inteligência? A questão é, imagina agora uma série de computadores aqui, uma série de servidores super velozes, super rápidos, trabalhando a todo vapor. O que você ganha com isso? Velocidade. Ora, cálculo, probabilidade, velocidade e acesso, a coisa aconteceu, estamos em meio aí ao futuro, à tecnologia, à era digital. É isso. Na prática, é literalmente isso, nada mais do que isso. Se você tiver uma conta da Microsoft, o que seria uma conta da Microsoft? Uma conta @Hotmail, uma conta @Outlook, uma conta, enfim. Nesse segmento, você já pode ficar tranquilo, porque você vai conseguir usar tudo aquilo que a gente vai usar aqui, todas as ferramentas que nós vamos falar, e mais, de maneira gratuita.
E não me faça a gracinha de perguntar por que o ChatGPT é melhor ou não é do que o Copilot. Não, a gente vai falar de Copilot e a gente vai falar de Microsoft. Ponto. Tá? Então não faça essa gracinha. Mas eu uso o ChatGPT. Corta o café dele no final, não deixa ninguém tomar mais café. Então, diante disso, eu quero compartilhar com você um pouquinho o que é o Copilot, né? O que seria esse Copilot? É essa inteligência artificial. É essa matemática, é essa probabilidade, são esses cálculos que nós fazemos numa quantidade vasta de servidor. Pastor, o que é a Microsoft? Gente, a Microsoft é uma empresa de software, é uma empresa que desenvolve software. Então você começa a imaginar. Imagina que essa primeira fileira aqui, nós temos vários servidores. Tem alguns servidores, irmãos, mais robustos do que outros. Gostou, né? Você é tão fofinho. Tem alguns servidores mais robustos do que outros. O que esse software faz? O software, você imagina como se fosse, desde aqui, ó, vem passando aquele manto, sabe, pastor? Vermelho, preto, aquele manto, vai passando. Ih, melhor não ir para lá não, irmão, é melhor ficar do lado de cá. Deixa eu ficar do lado de cá. Você imagina isso passando, isso é como se fosse um software, ele está cobrindo essa área aqui. O que esse software faz? Ele agora começa a dizer como que cada um desses servidores aqui vão se comportar. Por ela ser uma empresa de software, ela começa a dizer o seguinte: olha, se você tem um servidor aqui no Brasil, outro em Portugal, outro na Alemanha, outro nos Estados Unidos, ela faz com que tudo pareça uma coisa só. Por isso que parece que esse conceito de nuvem é uma coisa o quê? Infinita. Parece que não tem fim. Mas na prática é tudo servidor, é tudo uma máquina, é tudo um data center, com uma porção de máquina ligada, com refrigeração, com, na verdade, uma rede elétrica com redundância. Você tem que se preocupar com tudo isso. Equipamento de rede ali, que se um equipamento falhar, você tem outro caminho para você poder fazer, e assim sucessivamente. Então isso, aí a Microsoft, ela batiza, na verdade, toda essa tecnologia, ela batiza toda essa programação de Copilot. E nós temos praticamente 3 versões de Copilot. Nós temos a versão, simplesmente Microsoft Copilot, que é essa aqui que você está vendo agora. Nós temos a versão Copilot Pro, que aí já é uma versão paga, em torno de $20 por mês. Ou também, se você tiver numa licença de Microsoft 365, por exemplo, Family, a parte família ali, que paga por ano, você já consegue ter a licença gratuita. Você pode trabalhar de maneira gratuita com o Copilot. Se você quiser um pouco mais de velocidade, de prioridade, porque às vezes quando você tenta acessar e não consegue na versão gratuita, por quê? Porque você não está usando a versão paga. Se você utilizar a versão paga, você passa a ter o quê? Prioridade para você poder usar. Além da versão paga, além da versão gratuita, a gente tem também a versão que a gente chama de Microsoft 365 Copilot. Essa versão, ela é simplesmente a versão, vamos dizer assim, poderosa, é a versão Power, que ela faz o quê? Se conecta com Teams, se conecta com Word, com Excel, com PowerPoint, com o OneNote, com o Outlook. Ela se conecta com isso tudo. Aí ela consegue ter uma impressão matemática, ela consegue ter uma impressão de probabilidade, ela consegue ter uma impressão de tudo aquilo que você faz. Aí quando você pergunta, você pede as coisas para ela, é muito mais fácil para ela responder, porque na teoria ela já te conhece. É isso que, esse é o segredo, né? Todo mundo vai sair aqui agora, vai trabalhar na Microsoft também, olha só que benção, né? E aqui, ó, você observa que nós temos a parte comum aqui, vamos dizer assim, como a gente pode ver, e essa daqui é a versão paga. E se você falar assim, poxa, pastor, que legal, né? Que bonitinho. E a gente tem isso aqui, tem como ver, olha aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, olha, é a versão, deixa eu ver se vai para lá. Foi. Ali, que legal. Aquela ali é a versão, isso. Eu posso colocar aqui o seguinte, isso aqui que eu vou fazer agora, nós chamamos de prompt, tá? Eu posso colocar assim, ó, quer ver? Peraí, o mouse está lá? Tá, agora tá. Isso. Ó, Copilot, tá digitando lá? Maravilha, me dê uma tabela com a diferença entre os tipos de Copilots e as respectivas licenças. Mas tem coisa errada ali, está escrito errado. Não tem problema não, ele consegue entender e ele se vira naquilo que ele está fazendo. Eu não sei se a gente vai conseguir ler, eu pelo menos não estou conseguindo ler ali muito bem, tá? Confesso. Mas se você perceber, nós temos ali Microsoft 365 Copilot é o primeiro, Microsoft 365 alguma coisa é o segundo, que eu não estou conseguindo ler, o Copilot gratuito e o Copilot Pro. Ou seja, eu só pedi para ele, me dá uma tabela exatamente com esses pontos.
E ele consegue diferenciar para mim o que tem. Pode ser que você aprenda melhor com tabelas. Então você já tem uma oportunidade de já começar a utilizar. E aí você pode falar, mas pastor, como é que eu vou utilizar isso? Repito, você até pode conseguir utilizar de maneira com uma conta Microsoft. Se você falar, poxa, mas como é que esse negócio de conta Microsoft, dá para utilizar isso? Não dá? Sim, dá. Quer ver um exemplo? Se nós viermos aqui, ó, eu vou ter que jogar lá para cima também essa imagenzinha aqui. Pronto. Foi? Foi. Ali eu já estou no navegador. Se você acessar no navegador Copilot, é como se fosse copiloto, só que sem o Copilot.microsoft.com, você já vai ter acesso a exatamente essa tela que você está vendo aqui nesse momento. Se você estiver trabalhando com o Microsoft Edge, pastor, o que é o Microsoft Edge? O Microsoft Edge nada mais é do que um browser. O que é um browser? Um browser é um navegador, como o Chrome. Você conhece a história, queridos, do que essa é boa. Na hora do almoço, o que o Google Chrome falou para o filho? Na hora do almoço, meio-dia mais ou menos, meio-dia, 1h da tarde. Google, Chrome, isso. Boa, a pastora Jéssica acertou. Uma salva de palmas, pastora Jéssica, uma só. Não, é uma só, irmãos, é uma só, uma. Isso. Boa, pastora Jéssica. Daqui a pouco vai ter um momento de oferta, hein? Se prepara aí, olha aí, ó. Ela está ali com... Então, você consegue, na verdade, fazer isso. Você tem ali o navegador, e o navegador, irmãos, se você vier aqui, ó, olha aqui, ó. A mesma coisa ali, ó. Ambas as versões ali, tanto o copilot.microsoft.com, que eu botei lá na barra de endereços, quanto também essa versão aqui, ó, que eu acabei de clicar aqui, ó, no cantinho do navegador, ambas são gratuitas. Gratuitas. Você abriu, você já consegue usar. Ué, mas você já consegue usar. Se você colocar a sua conta, mas aonde eu vou colocar a minha conta? No caso aqui, eu já estou conectado, ó. Eu tenho uma conta aqui conectada, porque a qualidade ali não está muito boa para a gente ver. Mas eu já tenho uma conta. Eu acho também que se eu colocar aqui, tentar fazer uma coisa, ficou menos pior. Ficou menos pior. Tá vendo? Você pode botar ali, ó, a conta, ela aparece. Ali é uma conta do Hotmail que eu estou utilizando. Uma conta do Hotmail. Mas e a outra aqui? Onde você está utilizando aqui, ó? Eu posso vir aqui, ó, na verdade, e aqui, ó. Copilot.microsoft.com. Ele, no caso aqui, já até aparece aqui, ó. No que nós devemos nos aprofundar hoje? E ele já me dá ali algumas ideias, ele já me dá ali algumas coisas, e essa caixinha que você está vendo ali é a caixinha de prompt. Isso é o Copilot. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Pastor, interaja, sim. Só para contribuir, de que forma prática os empreendedores podem utilizar essa ferramenta para agregar os seus negócios? Por exemplo, uma pessoa que trabalha com serviços ou que quer gerar algum tipo de conteúdo ou fazer uma determinada análise, como é que essa pessoa poderia pegar essa ferramenta e agregar o seu negócio, ganhar tempo e conseguir produzir esses materiais que ela precisa? Acabei de descobrir, irmãos, com a pergunta da minha irmã que meu tempo está acabando. Porque pela pergunta não está não, pastor. Estou brincando. Eu vou responder, fica tranquilo. Acabei de descobrir que o tempo está acabando. Fala, meu irmão. Na tabelinha, qual delas que permite o acesso por API? Ou para todas? API? É. Não, na verdade, o Copilot ele vai ter ali. A API, na verdade, é uma maneira que a gente tem, irmãos, de comunicar com alguns servidores, para poder fazer, né, é uma linguagem mais técnica que o irmão está compartilhando ali com a gente. Mas, na verdade, por exemplo, você tem o Copilot, o pago mesmo, a versão Pro, ela com certeza você já vai conseguir desenvolver algumas coisas no Copilot Studio, fazer alguns agentes, para que possa, então, se comunicar com as APIs. Essa licença, então, de $20 já permitiria? $30. 30. Seria de $30. Teria Tá uma bom. licença mais professional. Essa já seria mais robusta para fazer isso daí. Uma boa pergunta. E aí, dentro disso, entra um pouco do que também a minha irmã estava perguntando, que é, o que nós podemos fazer com o Copilot? Essa é uma pergunta interessante. E olha aqui, ó, nós podemos, por exemplo, responder a perguntas. Você pode, uma pergunta que ele fez agora, qual é a versão que eu posso trabalhar com o Copilot? Eu posso colocar isso e perguntar? Posso. Se você perceber, irmãos, muitas pessoas falavam assim, olha isso aqui no Google, vê isso aqui no Google. Não há nenhum problema, eu não estou aqui vendendo Microsoft, não há uma diferença nisso que eu estou fazendo aqui. Mas o nosso objetivo é esse, é virar essa chave, de ao invés de você falar, dá um Google, eu falar, dá um Copilot. Checa no Copilot o que é. Só que o Copilot, ele não vai trabalhar como o Google com palavra-chave.
O que é a palavra-chave? Por exemplo, quero um escritório de contabilidade na Barra da Tijuca. Aí ele vai lá e vai procurar contabilidade, escritório, Barra da Tijuca. Não. Você vai pedir para ele outras informações. Eu quero, na verdade, Copilot, que você me ajude a levantar um ranking dos escritórios de contabilidade que temos na Zona Oeste, Barra da Tijuca, Recreio, e que você me dê referências e de onde eu posso... Você tem uma conversa com ele. Aí é que é o grande X da questão, que muitas pessoas falam assim, poxa, é difícil usar. Na verdade, a gente só precisa saber como falar. Se você fala assim, pastor, mas... puxa vida, na Bíblia mesmo fala, irmãos, a gente pede mal, por isso que a gente não recebe. Se a gente pedir aquilo que está no coração de Deus, a gente souber falar aquilo que na linguagem do céu sabe ouvir, a gente vai receber. Se você também aprender e entender que esse princípio você usar a mesma coisa, claro que o Copilot não é Deus e nunca vai ser, mas você consegue extrair bons insights para que você possa atender e ganhar produtividade. Então ele responde perguntas. Ele pode trazer ideias de brainstorming. Brainstorming, na verdade, é você juntar, eu quero ter um momento eureka, eu quero ter um momento que eu quero conhecer uma coisa nova. Escrever conteúdo, vou mostrar isso para vocês já, além de organizar tarefas, fazer pesquisas, gerar imagens. Eu mandei até umas imagens para a Thaís hoje, falei, Thaís, dá uma olhada nisso daqui. Mandei uma imagem colorida, uma imagem preto e branco, depois pode mandar lá no grupo se quiser, não tem problema nenhum. Ótimo. Não, senão vai trocar a linha aí agora, não vai dar. E participar também de uma conversa, ou seja, você consegue fazer algumas perguntas para o Copilot. Mas eu quero ver uma coisa aqui legal com vocês. Pessoal, aquilo ali é um modelo de prompt, como a gente chama. Por exemplo, você pode botar para o Copilot o seguinte, crie uma agenda para a próxima, para a reunião orçamentária da próxima semana. Quando você fala isso, ele vai falar ali com o Copilot, aquele ícone ali no meio. Esse Copilot vai mandar a informação lá para dentro da Microsoft, por um conteúdo que a gente chama de LLM. O que é o LLM? Large Language Model. Nada mais é do que um cérebro que já leu uma série de coisas, que já conhece uma série de conteúdos. E tem uma coisa legal que é, ele entende, ele tem o que a gente chama de semântica. Ele vai entender uma linguagem igual você está me entendendo aqui agora. Uma linguagem humana. É por isso que você pode falar, Copilot, eu quero uma receita para fazer um bolo de cenoura com chocolate. Ele vai montar para você, ele vai entender. Ele não está preocupado, na verdade, que tipo assim, não, tem que ter tantas gramas. Não, você fala, eu quero uma receita de um bolo com chocolate da maneira mais simples possível. E ele vai procurar te responder da maneira mais simples possível. Mas se você falar, eu quero um bolo de chocolate, mas que tenha, na verdade, chocolate seja de 60%, que, na verdade, o chocolate tenha, seja pigmentado, né, alguma coisa. Enfim, você começa a dizer algumas coisas mais específicas e ele vai se tornando mais específico. Então, isso aqui significa o LLM. O dados de treinamento é o quanto que ele leu, é o quanto que ele absorveu. É por isso que a gente paga uma licença de Copilot. Por quê? Porque, na verdade, tem todo um banco de dados, tem todo um treinamento. E outra coisa também, que aí as empresas grandes, e aí isso aí, sim, eu posso falar como Microsoft, que é, nós prezamos extremamente pela privacidade dos dados. Ou seja, aquilo que você coloca, a gente não vai colocar para fazer treinamento de dados. Não, a gente faz treinamentos numa área, vamos dizer assim, isolada, conhecemos e depois nós ajudamos a responder. Agora, o que você coloca é o seu dado, é a sua informação, e nós não usamos isso para fazer qualquer tipo de coisa. Pois não, Thaís? Isso é um modelo isso é um mercado está assim agora, tudo é IA. Tudo é inteligência artificial, sim. O curso lá de São Paulo, eles só falavam isso. Imagino. Eles atendem os clientes, eles fazem tudo. Então, assim, para eles que estão começando, como eles podem utilizar isso para, por exemplo, eu quero fazer uma apresentação da minha empresa, eu vou estar criando a empresa, um exemplo, que eles estão começando. Vamos fazer isso já. Vai fazer também, porque eles vão... Que se eu não passar essa introdução, fica muito assim, porque se vocês saírem daqui, pelo menos hoje, sabendo como conversar com o Copilot, acreditem, vocês vão sair daqui com tudo que vocês precisam. Se eu conseguir passar essa mensagem, como você pode extrair o melhor possível, e um detalhe mais interessante é, se a gente, eu não sou Deus, mas se Deus pudesse olhar agora o coração de cada um de nós, como Ele pode, e pudesse colocar agora numa folha de papel, a gente ia ver que iriam ter as ideias mais diferentes possíveis. E é exatamente isso. O objetivo é você pegar a tua ideia, que é sua, algo que é seu, e você consiga transformar em algo agora concreto, em algo palpável. Então, nesse caso aqui, nós observamos, ele vai lá e olha o que ele gera aqui, ó. Ele acaba gerando pontos de uma reunião orçamentária.
Ah, pastor, mas isso aqui não é tudo que eu queria. Aí você precisa aprender uma palavra que a gente chama de refinamento. Você precisa aprender a refinar o seu prompt. Tira, por exemplo, tira a opção 2, coloca isso, coloca aquilo outro mais, e ele vai se ajustando, se adequando àquilo que você precisa. Mas ele já deu um pontapé inicial. Às vezes, muitas pessoas têm dificuldade de quê? De começar. Olha o quanto isso aqui pode ajudar. Às vezes só precisa de um empurrão, irmãos. E isso aqui, acredite, é um baita de um empurrão. Uma vez eu tive que fazer uma palestra e que eu não sabia o tema da palestra que eu ia colocar. E eu comecei a fazer perguntas, eu falei, olha, não, bota um tema engraçado, bota isso, bota aquilo. Acabou que ele achou ali o tema que eu queria, e eu fui lá e consegui usar a palestra, e foi uma bênção, deu tudo certo. Fala, meu irmão. Eu uso muito. Boa. É que quando você não sabe o que perguntar, você pode perguntar para ele como perguntar. Exatamente. Faça um prompt para mim, disso, fale na sua linguagem, como você quer, e ele vai mandar um prompt de comando perfeito, como a inteligência artificial vai entender melhor e preparar aquilo que você quer. Exatamente. Então, pessoal, tudo é a maneira que você conversa. E aí, dentro desse processo, tem algumas coisas interessantes que ora, se você pegar isso daqui, isso aqui eu diria que é o coração. Se você conseguir pegar isso que está escrito aqui, se você quiser bater uma foto, se você quiser tirar, não tem problema nenhum. Perceba que, olha só, um tipo de prompt. Resumir o documento, tal, que pode ser qualquer documento, como uma lista com marcadores de 3 a 5 pontos-chave, ou seja, está fazendo um resumo, para ajudar a planejar uma reunião de início de projeto e mantenha cada marcador conciso e redigido de forma simples. Bom, aqui estão os pontos que a gente pode entender em relação a isso. Se você perceber, uma das coisas que está falando aqui, forneça uma fonte para basear a resposta em um escopo específico de informações disponível. O que é isso? Nesse caso, estou falando, olha, pega o arquivo tal e você vai resumir esse arquivo para mim. Esse é o primeiro ponto que você está falando. Então, ou seja, você tem que dizer para ele o que você quer que ele faça. Isso é muito importante. 2, informe uma meta específica para o que você deseja que o Copilot faça. Ou seja, eu quero um marcador, na verdade, 3 a 5 pontos, para me ajudar a planejar uma reunião. Para que você quer o que você quer? Ora, eu quero abrir uma nova empresa. Para quê? Para resolver um problema de negócio. Para resolver um problema de falta de água no lugar X, para resolver o problema de falta de material XYZ no lugar Y. Você tem que entender o que você quer, para que você quer. Mas ele continua, e ele fala ali, olha, adicione contexto para maximizar a adequação e a relevância da resposta. Ou seja, olha, eu quero que você pegue esse documento, eu quero que você resolva esse problema, me ajude a resolver esse problema de negócio, porque na verdade eu não tenho muito tempo para trazer essa solução para os meus clientes. Eu preciso, na verdade, de uma listagem prática, eu preciso de uma listagem com 10 pontos e que ela me dê, na verdade, os recursos que eu preciso, os colaboradores que eu preciso, ou as empresas que eu preciso contatar para fazer aquilo que eu quero fazer. Você deu o contexto, você está dando todo o embasamento para que ele possa entender como que ele vai pensar. Aí ele vai olhar lá no cérebro dele, vai ver essas informações todas para poder te responder. Depois ele fala aqui para a gente o seguinte, defina a expectativa clara para o formato de resposta. Você quer como? Você quer uma tabela? Você quer um bullet? Você quer um arquivo? No caso da licença paga, a licença Pro ela já consegue fazer, e a licença também Microsoft 365 do Copilot, ele pode gerar PDF, ele pode gerar PowerPoint, ele pode gerar Word. Aí ele começa a gerar uma série de documentos que todos nós aqui utilizamos no dia a dia. Ele vai gerar para você. O que você ganhou? Agilidade. Vocês vão ver já o prompt que eu vou começar a montar aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Você ganha agilidade nisso tudo. Só estou preocupado só com a questão da leitura ali, para a gente conseguir ler. Mas tudo bem. Então, dentro disso tudo, pessoal, a gente consegue ter, e no final aqui, o 5, ele fala, itere com base em prompts e respostas anteriores para refinar o resultado. Você faz o primeiro pedido, depois o que você faz? Vai fazendo agora refinamento. Olha, não, eu quero que tenha mais isso, eu quero que tenha mais aquilo, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Você começa a dizer, olhando para o Júlio agora ali, lembrei, o Júlio pode fazer um mapeamento. Olha, Copilot, eu tenho vivido, você faz um documento, Júlio, imagina comigo, que você vai dizer, eu tenho trabalhado os dias tal, no horário de tal, eu tenho ganhado tal, e andado na região X. Me ajude, Copilot, com base nisso, a montar um cronograma para o próximo mês,
que me ajude a ter um aumento de 20% naquilo que eu tenho trabalhado, tanto do meu tempo, quanto do resultado, quanto a parte financeira, e o que eu posso fazer para já preparar um terceiro mês. Você deu informações para ele, você disse qual é a tua expectativa, você quer o quê? Um cronograma novo, e você está dando detalhes, riquezas de detalhes, dizendo, olha, eu quero crescer 20% no próximo mês e mais 20% no próximo mês. Só que tem um detalhe, pessoal. Ele não é algo 100% certo. Como o próprio nome diz, a inteligência artificial também de uma maneira geral, e na nossa Microsoft, ele fala de copilot, ele é um copiloto, mas quem está no comando continua sendo você. Então você tem que validar as informações. Muita coisa vai ser assertiva, 90% vai estar ali certinho, vai ser claro, vai facilitar, mas você vai precisar, na verdade, interagir com isso. Tá bom? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na parte prática, né, respondendo as irmãs aqui que estavam nervosas aqui, já me perguntando uma série de coisas, mas, eu quero então trazer aqui um pouquinho da parte prática para a gente poder dar uma olhada nisso. Bom, diante disso, deixa eu só pegar aqui ele está aqui no meu bolso, o meu celular, porque eu não sabia como é que eu ia fazer aqui, mas já anotei algumas coisas aqui para não esquecer absolutamente nada. Então, pessoal, vamos lá. Já botamos ali a diferença dos bullets, deixa eu só preparar aqui, mostrar a lista de tarefas, ok. Eu não sei se de repente, se agora eu tirar a parte de duas telas, eu vou ver o que eu faço aqui para eu poder enxergar ali melhor também, tá? Então, deixa eu só botar aqui assim, pronto. Configurações de exibição. Eu vou botar dele duplicar os vídeos. Maravilha. Vai mudar ali. Manter as alterações, ok, e bingo. Ok, vocês estão vendo a tela ali, né? Maravilha. Então, pessoal, uma das coisas que a gente pode fazer é o seguinte, eu posso colocar aqui, já coloquei a diferença, deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui no meu Hotmail, por exemplo, olha, hotmail.com. Ele está abrindo ali o meu e-mail, olha só, hein? Vocês estão vendo ali o e-mail do pastor, coisa boa. E eu vou clicar aqui, em novo e-mail. Detalhe, eu estou no navegador, eu estou com uma conta, que essa minha conta aqui, ela é o Microsoft 365 Family. É uma conta que eu compro para a família, que está eu, está minha esposa, e é uma conta comum, que está ali no meu Hotmail. Olha aqui que bonitinho, olha aqui, Copilot. Eu abro aqui o Copilot, ele tem treinamento, rascunho e configurações. Eu vou escrever em rascunho. E eu posso colocar simplesmente assim. Eu quero um e-mail para enviar ao pastor Regis, e olha aí, entrou na palavra, entrou na pregação, pedindo a ele para que me dê, deixa eu botar aqui, uma declaração de, fala uma declaração, pastor Regis, uma declaração qualquer. Tanto faz, o que vier no coração. O que eu posso te pedir? Vai. Pode ser uma declaração de renda para eu apresentar na imigração. Pronto, olha aí, Legal, só coloquei isso daqui, vamos lá, clico aqui em gerar. Ele vai começar a pensar. Olha o que ele escreveu, prezado pastor Regis, espero que essa mensagem encontre bem. Estou escrevendo para solicitar a sua ajuda com uma questão importante. Preciso apresentar uma declaração de renda. Ou trabalho de uma pessoa de alta performance. É assim que é falado nas empresas hoje. Vocês viram que eu botei quase nada ali de informação. Ele foi lá e ele gerou. Aí entra um outro detalhe que eu posso fazer, que é o que a gente chama de refinamento. Ou o que eu posso fazer aqui também, vê que ele já pegou atenciosamente, já pegou o meu nome, Ricardo Lessa, ele tem o fechamento. De repente você fala assim, pastor, olha, eu com português, só Jesus. Então você precisa do Copilot, irmão, para pelo menos te ajudar aqui na terra, né? Porque, enfim, realmente a gente lê um e-mail com erro de português é terrível, né? Mas olha o que ele faz aqui, eu posso aqui, então, manter, descartar, pedir para ele gerar novamente, deixar mais curto, deixar mais longo, e o que eu gosto muito de fazer quando estou fazendo demonstração.
personalizar, peraí, deixa eu só voltar aqui, voltar para o Copilot, alterar o tom, é melhor, alterar o tom, e eu posso botar aqui, ó, como um poema. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar? Eu quero ler isso daqui. Vamos lá. Eu subir aqui um pouquinho. Prezado pastor Regi, espero que esse verso o encontre bem. Escrevo um pedido importante e solene, preciso de um documento, uma declaração de renda, para apresentar a imigração e assim seguir a minha senda. Poderia o senhor, com a sua graça e gentileza, fornecer-me tal prova com toda presteza? Sua cooperação imensurável seria, pois esse documento minha imigração facilitaria. Agradeço desde já pela atenção ao meu pedido e fico à disposição para qualquer dado requerido. Aguardo sua resposta com sincera gratidão. Atenciosamente, Ricardo Lessa, de coração. Você só precisa saber o que você quer fazer com o Copilot. Poxa, pastor, que legal isso aqui, né? Que bacana. Tem mais coisa que dá para fazer? Tem. Agora eu quero pegar o Copilot, é a mesma versão, tá, amados? Aqui no celular. Eu vou tentar colocar aqui para ver se ele vai conseguir. Peraí, ele já... Ih, rapaz, ele já está animado aqui. Peraí, calma, Copilot, calma. Tem um calma cocada, aqui é o calma Copilot. Eu vou apertar aqui o microfone, ó. Oi, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Achei que você estava sem paciência. Eu estou um pouco sem paciência hoje, Copilot, porque eu estou aqui numa reunião, junto com irmãos, assim, muito inoxidáveis, sabe? E nessa reunião nós estamos falando sobre negócios, estamos falando sobre Copilot. Eu queria saber um pouco como que você pode nos ajudar a criar coisas novas, a criar empresas novas, a ter insights novos. Você pode me dar um breve resumo daquilo que podemos fazer com você pelo celular, por exemplo? Claro, eu posso te ajudar a planejar negócios, analisar informações, encontrar tendências de mercado e até gerar ideias inovadoras. Podemos discutir estratégias, criar planos de ação e ajudar na tomada de decisões. Além disso, posso propor soluções. Certo, com o app no celular, vocês podem me usar para brainstorming, ajudar a organizar ideias e até para gerar textos para apresentações. Dá para explorar novos ângulos de negócio, tirar dúvidas rápidas e até se inspirar com ideias criativas. Bora transformar esses brainstorms em ações? E aí, já tem alguma ideia na cabeça? Sim, Copilot, eu gostaria que você saber também se você pode falar comigo em espanhol. Pode ser? Claro que puedo. Hablamos en español cuando quieras. ¿En qué te ayudo? A mí me encantaría saber un poquito más sobre el tema de brainstorm. Si tú lo puedes hablar, entonces estamos acá. Perfecto. El brainstorming es una técnica para generar ideas creativas en grupo. Primero, se plantea un problema o tema. Luego, cada uno aporta ideas. Perdón, Copilot. A mí me encantaría saber si tú lo puedes hablar conmigo en inglés ahorita. ¿Puede ser? Of course. Whatever you need. Let's talk in English. I would like to know about new forms to use Copilot in cell phone or in browser or in whatever form. Please, can you help me? Absolutely. You can use Copilot on your cell phone or in a browser. Excuse me, Sorry, Copilot. You are speaking very fast. Please, speak slow. Absolutely. I'll speak slower. You can use Copilot on your cell phone, browser, or other platforms. That's okay. Thank you, Copilot. Thank you so much. Thank you so much. Por que você não treina inglês, então, com o Copilot? Por que você não fala, olha, meu nível é A1, A2, é B1, é B2. Eu queria que você me desse exemplos de Listen Copilot, para que eu possa treinar o meu ouvido e aprender um pouco mais de inglês. Eu queria que você hablasse comigo um pouquinho mais em espanhol. Por que não? Por que você não usa, então? Basta você ter uma ideia, basta você ter uma coisa que você precise. E você utilizar a inteligência artificial. Repito, gratuita. Gratuita. Se você abrir o Edge aqui no celular e você colocar, literalmente abrir copilot.microsoft.com, você não precisa botar login, você não precisa botar senha. A única coisa que vai acontecer você vai ter menos quantidade de uso, que é como se fosse alguns créditos. Mas quando você coloca a sua conta, seja do Hotmail, seja do Outlook, etc., aí você passa a ter um pouquinho mais desses créditos para poder utilizar. E quando você paga, aí você tem prioridade, aí abre a porteira, aí acontece aquela coisa toda boa.
Mas vocês viram que com coisas muito simples. Você pode treinar, seja idiomas, você pode pedir. Se eu pedisse para falar italiano, coreano, seja a língua que for, ele vai falar com a gente. Pois não, Vivian? Se você estiver logado, você salva. Se você não estiver logado, não salva. Ali, por exemplo, ó, eu posso vir aqui, cadê? Aqui mesmo. Ó, na verdade aqui, ó, isso aqui é tudo conversa salva. Porque eu estou usando a minha conta. Tá? Aquilo ali é tudo conversa salva que vocês estão vendo ali atrás. Bom, uma outra coisa que dá para a gente ver aqui, pessoal, deixa eu ver aqui. Excelente, meu tempo já está quase acabando aqui. Mas olha, eu posso colocar aqui o seguinte, olha, vamos lá. Montar. Deixa eu só botar aqui, rapidinho. Um plano de marketing. Vê que a minha preocupação não está em escrever certo, tá? Para uma empresa. Vamos lá. Quem é que precisa montar uma empresa aqui? Rápido. Quem é que precisa montar uma empresa? Rápido. Quem? Ninguém, gente. Não, deixa. Quem precisa montar uma empresa aqui? Ninguém. Então vem cá, minha irmã. Vem cá. Vamos lá. Vamos montar isso aqui agora, em nome de Jesus. Está animada? Está preparada? Vamos lá. Montar um plano de marketing para uma empresa. Qual é a sua ideia de empresa? Área de confeitaria. De empresa na área de confeitaria. Perfeito. E essa empresa, ela vai ser aqui no Rio de Janeiro mesmo, ela tem algum segmento específico, seja um bolo, seja... O que a senhora pode me falar mais da empresa, para eu poder tentar ajudar aqui de alguma maneira? Bolos afetivos. Confeitaria. Confeitaria. Eu quero trabalhar com bolos afetivos. Salgados e doces. Salgadinhos personalizados e doces, um adjetivo. Finos, Finíssimos. Arrasou. Eu quero que você faça uma pesquisa de campo. Qual é a região que a senhora pensa em fazer? Do bairro aqui, o bairro. Pode ser Recreio. Que isso, irmão? Pensar forte, pensar Isso grande. aí, Gostei disso. Eu quero que você faça uma pesquisa de campo nas proximidades do bairro Também. Recreio, no Rio de Janeiro, e que você me dê em uma tabela os passos que eu preciso dar para fundar a empresa, plano de marketing, meios de conseguir fornecedores, vamos lá, e me ajude com prazos. Essa empresa precisa estar pronta até o final de novembro de 2025, para que em dezembro as operações estejam a todo vapor. Eu tomo posse. Em nome de Jesus. Eu estou me sentindo um escrivão aqui para ajudar a polícia. Né? Muito bem, coloquei ali o prompt, tá? Ó, ele já montou um mapinha ali pra gente, ali atrás, ó. Olha só que bonitinho. Vê quanto tempo eu levei para fazer isso aqui, tá? Ó, ele dá ali. Ricardo, adorei a sua ideia. Só que qual é o seu nome? Tânia. Tá bom. Então ele está falando assim, olha, Tânia, adorei a sua ideia. Vamos estruturar um plano sólido para a sua confeitaria, para que a sua confeitaria esteja funcionando a todo vapor em dezembro de 2025. Aqui está um plano estratégico com os passos essenciais. Primeira coisa, pesquisa de mercado. Analisar concorrência, público-alvo e tendências. Vai fazer isso em junho e julho de 2025. Em julho, vai literalmente definir o conceito, criar uma identidade visual, nome e proposta de valor. Depois, plano de negócio, localização e estrutura, fornecedores, plano de marketing, teste de ajuste, lançamento oficial. Ele fala de alguns fornecedores na região do Recreio, como Casa do Confeiteiro, Tati Doce. Será que é a pastora Tati que está ali no Recreio? Eu não sei. Fábrica de bolo da Vó Alzira. Ele traz o plano de marketing, presença digital, parcerias locais, eventos de degustação, programas de fidelidade, marketing de influência.
E aí você pode falar nesse momento, poxa, pastor, mas isso tudo é tão simples. Mas aí você pode agora refinar isso tudo. Me dê agora mais exemplos de um plano de presença que eu posso fazer nas redes sociais, no TikTok. Monte um cronograma para mim com 10 vídeos e temas que eu possa trazer. Agora você começa a dar munição para ele. Bom, vamos ver se ele vai me ajudar. Você pode... Deixa eu botar aqui. Se alguém conseguir mais um pouquinho de água para mim, eu agradeço, tá? Você pode gerar uma imagem que me sirva de logomarca desta linda empresa. Vou botar nem interrogação, estou animado. Qual o nome? Quilarte. Quilarte com Q ou com K? Um Q. Tá. Q-U-I-L-A. Deixa eu ver aqui o que ele vai gerar aqui para a gente poder ver. Isso aqui é um plugin que nós temos no Copilot chamado DALL-E, tá? Mas não fique tranquilo, não precisa saber o nome desse plugin. Mas ele nada mais é do que um plugin que ele faz isso. Ele entende aquilo que está sendo falado e agora ele cria uma imagem. Isso aqui, tudo que eu estou fazendo, eu vou mandar depois para as irmãs ali para que chegue para a senhora. te agradeço. Vai servir de uma base, depois a senhora vai ter que pegar a parte... Que isso, olha lá, tá bonitinho, hein? Ih, olha lá, tá bonitinho! Parabéns! Que coisa boa! Olha aí! Pastor, eu tenho orado muito por isso. Amém! Muito, Então isso aí vai de chorar. Já saiu, minha irmã, no nome de Jesus, já saiu. Agora, aqui, ó, bolos afetivos, salgadinhos, como é que é? Perúcias finíssimos, salgadinhos perúcias finíssimos, olha só. E bonita, essa logo aqui, ela não existe, essa logo foi criada aqui. Essa logo não existe. A senhora pode utilizar essa logo, ficou fina, eu achei que ficou uma logo fina, o traço, tanto em cima quanto embaixo, um bolo aparentemente simples, mas uma logo que passa na imagem. Sua confeitaria vai botar o nome aqui, Quilarte. Quilarte. Olha só que legal. Glória Isso aqui tudo eu vou mandar para a senhora. Ele fica guardado aqui. Tá bom? Obrigada, pastor. Que coisa boa. Deus abençoe, irmã Tânia. A senhora vai prosperar muito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou mandar isso tudo para a senhora, tá? Deixa comigo. Obrigado, Alessandrinha. Glória a Deus, irmão. Já me deram mais meia hora aqui para continuar. Olha só que coisa boa. Depois dessa, eu ganhei mais meia hora aqui fácil. Bom, então, diante disso, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, só para poder complementar, aqui, ó, Copilot, gere uma música para mim. Ele não vai gerar música com áudio, tá? Mas eu quero a letra de uma música. Então, deixa eu botar aqui, ó, gere uma letra de música para mim e o nome da confeitaria será Quilarte. Quilarte. É isso? Quilarte. Bom, beleza, vamos lá, vamos ver. Ele vai gerar aqui uma letra de música pra gente. Olha lá, Quilarte, sabor da felicidade. Verso 1. No coração da cidade, um sonho nasceu, entre massas e recheios, um amor apareceu, cada bolo, um abraço, cada doce, um olhar. Na Quilarte, a magia está no jeito de amar. Olha o refrão. Quilarte, sabor que encanta, cada pedaço traz lembrança, um carinho, cada fatia, doces momentos de alegria. Ficou muito bom, ficou muito bom, ficou muito bom. E aí depois, fala, o cheirinho no ar, chama quem quer sonhar, um brigadeiro para rir, um cupcake para amar, salgadinhos dourados, perfeito para a festa, aqui cada sabor é uma história honesta. E aí ele vai montando, tem até ponte aqui, ó, que depois eu até conseguiria pegar essa música aqui, jogar numa outra aplicação e de fato, fazer uma canção. Eu dou aula, irmãos, e eu peguei treinamento semana retrasada com a XP Investimentos, e essa semana que passou agora eu peguei com a Bradesco, Banco Bradesco. E aí o que eu fiz? Eu ouvi curiosidade dos meus alunos, dos estudantes, aí cada um falava uma coisa, eu ando de bicicleta, eu faço isso, eu subo montanha, eu ouvi tudo. O Copilot foi logando a conversa toda. Aí depois eu falei, olha, me dá o nome dessa turma toda, com a característica de cada um. Peguei, falei, agora monta uma música engraçada. Aí ele pegou e escreveu a letra. Aí eu fui lá no Suno, que é um outro aplicativo, e pedi para ele gerar a música. E aí, literalmente, ele gerou a música. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui de forma bem rápida, só uma palhinha aqui para a gente poder ouvir. Deixa eu ver aqui. Peguei aqui, ó. Com muita animação, a jornada de aprendizado com motivação. Nas XP Investimentos, vamos juntos trilhar com rock techno. Vamos dançar sem parar. Vamos na aula pra turma. Olha, deu um presente para vocês. O pessoal ficou doido. Olha só que legal.
Olha o tecladinho. Rafael, pai do Arthur, sempre a cuidar. Anderson no MBA, investimentos a estudar. Ivan começou mal, mas agora vai brilhar. Luiz. Só pra vocês terem uma ideia. E aí ele vai, tem ponte, tem solo, ele tem uma hora que ele faz tipo um hip hop, faz uma série de coisas aqui, que tudo isso eu pedi para que ele pudesse fazer. Então essa música da Quilarte, ó, é pequenininha, eu vou fazer isso pra senhora, fica tranquilo, tá? Faço pra senhora. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Legal. Quem aqui tá com a previsão de viagem agora vai viajar por esses dias? Alguém aqui vai viajar? De férias? Alguém? Vai viajar de férias? Vem cá. A trabalho? Mas aonde? São Paulo? Tá, vai ficar, mas vai ter tempo para passear não, né? Não, então é trabalho, mas é trabalho mesmo. Alguém aqui, pessoal, quem vai ser de férias? Thank you. Vai pro sul fazer o quê, irmã? É? Então vem cá. Então vem cá. Vamos lá. Eu vou criar aqui um novo prompt aqui, que a gente vai fazer o seguinte. Copilot, me ajude a montar um roteiro turístico para a cidade de Porto Alegre, na qual eu vou ficar quantos dias? 3 dias. 3 dias e eu gosto. Tem uma data mais ou menos? 9 de julho. Tá, 3 dias a partir de 9 de julho. Então, saber o clima e possibilidades de uma boa gastronomia são fatores importantes para mim. Concorda? Beleza. Para mim. Ok. Ponto. Eu também terei algumas visitas para fazer. Logo, monte uma agenda flexível e com um toque de quê? De calma, de paz, de correria, de quê? De paz, tá bom. Um toque. Ela com toque de paz, mas tudo bem. Pastor, pastor. Eu falei, calma, irmão, calma, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, calma. Pastor, tô passando hoje, pastor. Vamos lá. Ótima escolha. No caso aqui, vamos botar aqui, Thaís. Porto Alegre tem muito a oferecer, um roteiro flexível com boas opções gastronômicas e momentos de tranquilidade que será perfeito para a sua viagem. O clima em Porto Alegre, 9 de julho, a previsão, indica temperaturas entre 10 a 18 graus, com possibilidade de chuva leve. Julho é o mês frio e úmido na cidade, então é bom levar roupas quentes e um guarda-chuva. Gastronomia, então tem aqui umas opções, como por exemplo aqui, ó, o Mandarinier Gastronomia, Barcelos, Restaurante Laros Gastronomia, Maria do Bulli Gastronomia, Lunar, Altiz, Aguilar. Roteiro turístico, ele fala aqui, ó, de 1 a 9 de julho, manhã, passeio pelo centro histórico, incluindo o mercado público e a Praça da Alfândega. Almoço, pode almoçar lá no Mandarinier Gastronomia para uma experiência sofisticada. À tarde, caminhada pelo Parque Farroupilha, Redenção, é um ótimo lugar para relaxar. E para jantar, restaurante Lauros Gastronomia com um jantar especial. E depois ele vai trazendo outras opções aqui, ó. E isso aqui ele gerou em bullet, mas eu poderia pedir também para ele gerar numa tabela. Legal, então, depois eu mando isso aqui para você. Obrigado, tá, Thaís? Obrigado. Então, ou seja fundar uma empresa, seja um momento de férias, tudo isso você pode utilizar a inteligência artificial. Pastor, se me permite perguntar, como que o Copilot, né, pode ser usado numa carreira musical, no ministério musical? Tá, como que o Copilot pode ser usado numa carreira musical e no ministério, na igreja, no caso? Musical, uma carreira profissional. Tá. Bom, você pode fazer pergunta, depende assim, muito do que você quer. Eu quero tocar, não sei, eu quero tocar na noite. Não, eu quero fazer uma produção. Eu quero montar um estúdio. Não, eu quero conhecer, eu quero conectar com novos músicos. Nesse caso, o que a gente precisaria ter? Perdão, seu nome? Lucas. Então, Lucas, o que a gente precisaria ter? Só um pouquinho mais de contexto para ajudar. Lembra, eu dou para ele uma referência. A referência pode ser, um exemplo, pega o site de Vila Lobos, me diz quanto tempo eu tenho que estudar música para que eu possa ser um músico, né, profissional, etc. Ou na escola XYZ. Aí você vai dar alguns contextos. Porque eu quero usar a música para
Pontinho, pontinho, pontinho. Você tem que responder um pouco desses conceitos. E no final, Copilot, eu quero que você me dê então um plano em tanto tempo, para que eu possa fazer isso, ou para que eu possa mandar, de repente, fazer uma aplicação para uma escola lá fora de música, em Massachusetts, em Boston, para que eu possa aprender um pouco mais de música. Eu quero que você me dê referências de boas faculdades que estão, de repente, na América Central ou na América do Norte, para que eu possa justamente aplicar para essas faculdades e conseguir ter um ingresso e ser um músico renomado. Me ajude a montar um plano para isso. Ele pega e consegue te ajudar. Então, quando você tem um pouco mais de contexto para aquilo que você quer fazer, é o caminho que você vai entrar com o que a gente chama de prompt, e ele vai conseguir ajudar a trazer insights, a trazer possibilidades que possam encurtar esse seu caminho. Deu para esclarecer? Deu? A gente consegue gerar leads, clientes que a gente possa entrar em contato? Não necessariamente leads, como por exemplo, a pastora Jéssica perguntou, olha, nós podemos gerar leads com o Copilot? Então, o que acontece? Ele pode gerar, na verdade, tendências de acordo com algo que você faça, e nessas tendências o que ele pode fazer é te dar mais ou menos um mapeamento de uma determinada região, alguns locais que ele encontra dentro dessa questão toda ali das pesquisas web que ele faz, para que ele possa dizer, olha, você tem, dentro dos leads que eu achei para você, ou dentro dos possíveis clientes, segue uma lista daquilo que você pode, na verdade, ter de opção. E aí você começa agora a fazer um contato, ou você pede para ele te dar estratégias de contato, se é melhor você falar, no teu caso, por mala direta, ou fazendo uma ligação, ou mandando um e-mail, ou indo pessoalmente, é que ele possa te dar tendências do que pode acontecer, tá? Para poder fazer. Não sei se tem mais alguém para cá, mas tem meu irmão lá no canto. Pastor? Sim, em tempo real. Ele consegue fazer pesquisa em tempo real. Não, o lead não, mas ele faz a pesquisa em tempo real. Pastor, Oi. Faz diferença fazer a composição do prompt escrevendo Copilot, vírgula, e fazer meu pedido, escrever Copilot, não escrever Copilot, escrever por favor, tem uma necessidade, ele entender que a minha comunicação está sendo mais amistosa e ele ficar mais bem intencionado em me ajudar, ou se escrevendo maiúsculo, ele entender que eu estou gritando, isso tem esse... Não, esse sentimento não. O que acontece é, quando você usa, claro, o nome, você usa um por favor, você é educado com ele, automaticamente ele está aprendendo. Ele começa a entender que na sua linguagem ou na maneira que você está escrevendo, é uma forma que o humano se comunica. Aí ele vai lá, ele tira parcela disso daí para que ele depois possa utilizar esse modelo com outras possibilidades ou até mesmo com você mesmo, tá? É isso que seria. Opa, aqui, pastor, Tuninho. Não, Tuninho, paro tudo aqui. Fala aí, Tuninho. Ele pode me ajudar a criar missão, visão e valores, ou então melhorar? Completamente. Já respondo, completamente. Completamente. Você quer fazer isso? Eu queria melhorar um pouco. Então vem cá. Quem mais para eu já ficar do lado? O meu tempo já acabou. Não. Quem dá mais 5 minutos para o pastor? Levanta a mão, quem dá mais 5 minutos? Opa, 5, 10, 15, 20. E aí, tudo bem? Depois temos uma pergunta aqui, tá? Meu Pix é... Deixa eu te passar aqui. Ah, não, peraí, desculpa. Vamos lá, desculpa, eu perdi a cabeça. O roteiro está lá na Austrália, mas tá bom. Também dá. Aqui, ó, vamos lá. Aliás, deixa eu fazer o seguinte. Ele vai ficar gravado aqui, não tem problema nenhum, tá? Ele fica gravado, então a gente consegue fazer isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Oi, Ricardo, tudo bem? Oi, Copilot, tudo bem? Tá certo. Eu preciso montar, eu tenho uma empresa de vidros, tá? No bairro de Vila da Penha, Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, e eu queria a sua ajuda. O que você precisa para que você possa me ajudar a montar o planejamento de visão, missão e valor da minha empresa? Bom, Ricardo, para montar esse planejamento, a gente precisa definir algumas coisas. Para a visão, é importante pensar onde você quer que sua empresa esteja no futuro. Já a missão é sobre o propósito dela, por que ela existe. E os valores são os princípios que vão guiar todas as ações. Que tal a gente começar discutindo como você enxerga a sua empresa daqui a 5 anos? Tá preparado para falar? Não, fui pego de surpresa. Fui pego de surpresa, né? A inteligência... A pergunta era para ser respondida sim ou não? Ah!
tá. Entendi. A parte mais fácil são os valores, né? Você pode falar, Copilot, eu quero começar pelos valores. Quer tentar? Sim. Tá bom. Você vai falar assim, Copilot, eu quero começar pelos valores, e você começa falando. Copilot, eu quero começar pelos valores. Como que eu posso servir ao meu cliente demonstrando o meu caráter? Entendi, Ricardo. Para demonstrar o caráter da sua empresa no atendimento ao cliente, alguns valores podem ser importantes, como transparência, respeito, empatia e compromisso com a qualidade. Isso pode se refletir em ações práticas, como ser honesto nas informações, tratar o cliente com educação e resolver problemas de forma rápida e justa. O que você acha? Então, acho excelente. Me dá um exemplo, se a gente fosse seguir por essa linha, como que ficaria, então, as informações que eu te pedi inicialmente, de missão, valor, nesse caso, como você escreveria um pequeno parágrafo sobre isso? Certo, vamos lá. Missão: proporcionar aos nossos clientes soluções de vidros de alta qualidade, com transparência e dedicação, garantindo segurança e elegância para seus ambientes. Visão: ser reconhecida como a principal referência em soluções de vidros na zona norte do Rio de Janeiro, expandindo nossa atuação com excelência e inovação. Valores: compromisso com a transparência, respeito ao cliente, seriedade nas relações e busca contínua pela qualidade. Que tal esse esboço? Você mudaria algo? Sim, porque a maioria dos meus clientes estão na Zona Sul e na Barra. Depois a gente refina isso. Mas você entendeu como é que é simples? Em menos de 5 minutos, a gente montou. Não, sim. O que vocês acharam, pessoal? Legal? Obrigado. Depois Pastor, a gente tem mais uma pergunta aqui. Meu Deus. Pode, pastor? Mais uma pergunta aqui, esquerda. Pô, gente, isso é covardia, hein? Vocês botaram a Alessandrinha lá fazendo assim, gente, cadê? Pois não, irmão. Pastor, quanto a atendimento de cliente, o Copilot ele tem atendimento automático de mensagens? Automação de mensagens? Bem comentado. Nós temos, na verdade, o que a gente chama de Copilot Chat. Tem um chat, literalmente, um bate-papo. Só que aí você acaba precisando dar treinamento, não é que seja necessariamente um pouquinho mais avançado, mas é um outro caminho que você faz, que você vai precisar treinar o teu modelo, porque ele vai ter que cuidar das tuas informações. Aí vai ter que cuidar de Copilot Studio, algumas coisas nesse sentido, para que você crie os agentes todos e consiga colocar ele para trabalhar e funcionar de maneira personalizada para atender a tua clientela. Aquele plano de $30 cobre aquele Pro? Olha, esse plano ele é um plano pessoal. Aí o que você vai precisar fazer é depois ter uma assinatura, digamos assim, da nuvem da Microsoft. Dentro dessa assinatura, você vai ter a plataforma Studio, como a gente chama, que Studio nada mais é como se fosse um espaço para você arrumar ali as suas coisas. E dentro desse estúdio, você vai criar o teu agente. Depois você tem que disponibilizar o teu agente. Então tem um pouquinho mais de desenvolvimento, não necessariamente de código, mas tem algumas etapas para você cumprir e para você disponibilizar o teu chat. Mas dá para fazer. Ele consegue se linkar ao WhatsApp Business? Consegue, perdão? Se linkar ao WhatsApp Business? Ao WhatsApp Business. Eu acredito, eu não sei assim de cabeça agora, porque isso aí seria mais a galera de solução lá da Microsoft que vai fazer isso, mas com certeza deve ter algum tipo de API. O que é uma API? Que vai estar ali no meio do caminho para fazer essa ponte. Sim. Com certeza isso tem. Beleza. Com certeza isso tem. Não é difícil, nada difícil de ter não, tá? Obrigado. Com certeza. E use a nuvem da Microsoft, é isso aí, uma boa. Não, então, essa assinatura é para uso pessoal. Uso pessoal que eu digo não é nem só, mas eu trabalho na empresa XYZ. Sim, mas é atribuído uma licença para o seu usuário. Isso é para você usar como usuário. Eu quero fazer eu quero criar uma solução de inteligência artificial. Aí você precisa ter alguns passos a mais, que aí a gente falaria no outro tema, alguma coisa nesse sentido. Mas aí teria que ter um pouquinho mais de um toque técnico para isso acontecer, tá, pessoal? Sim, é super simples, mas dizer, é totalmente viável fazer isso, mas é uma outra linha, não dessa do Copilot para a pessoa poder utilizar. É uma linha para você automatizar serviços. Aí é outro tipo de solução. Pastor, a última pergunta agora, tá? Agora do mais bonito de tudo. Copilot!
Copilot, isso é verdade? Não, isso não é verdade. Não, é só contribuindo com o que ele falou. Isso é possível fazer. Sim. Lá na empresa a gente está implantando isso. Boa. Inclusive, assim, se eu botar uma imagem num produto que eu vendo, ele já responde com o nome do produto e com o link para entrar no meu site para comprar. Maravilha, isso mesmo. Assim, é fantástico isso, gente. Isso é fantástico. Isso é possível sim, tá? Eu só não sei se a questão do WhatsApp que ele falou, mas hoje você prepara todo o prompt. Hoje, assim, um exemplo, se por acaso o cliente me procurou para abrir uma garantia referente ao produto, ele vai falar o produto, já vai responder, porque eu já incluí dentro do anexo referente ao produto, já dá toda a instrução, mas essa questão assim, da imagem foi o que me assustou mais ainda, que eu pego uma imagem aleatória de um produto, boto ali, ele já me responde aonde está e já o link para o cliente entrar e comprar ali. É fantástico o negócio. Pessoal, não deu para eu botar aqui, é porque eu estava testando algumas coisas e ele me deu um pouquinho de trabalho para fazer com a versão gratuita. Mas só para vocês terem uma ideia aqui, olha, deixa eu só ver se eu consigo demonstrar aqui, vamos lá. Olha, se você observar, é porque eu abri aqui, ele não vai deixar, mas olha, eu faço o seguinte aqui, ó, pronto, aqui, ó. Se você for ver, são anotações. Essas anotações fui eu que fiz, eu que escrevi à mão. Ok? Eu escrevi isso aqui à mão. Aí eu falei, você pode fazer uma análise grafológica? Ué, tá aqui. A análise grafológica busca interpretar traços da escrita para inferir aspectos da personalidade ou estado emocional do autor. Observando a nota que você enviou, posso destacar algumas características. Você que quer contratar alguém, quer usar grafologia, olha só, 0800 aqui para você poder fazer isso. Inclinação e pressão na escrita. A escrita tem variações na inclinação e pressão na caneta, o que pode indicar mudanças na determinação ou estado emocionais diversos no momento da anotação. Ele me deu isso daqui. Organização. A nota está estruturada em 3 seções bem definidas, sugerindo que o autor valoriza a organização e a categorização de informações. Sou Joe. Fluidez e espontaneidade. A escrita cursiva, com algumas variações na velocidade e espaçamento das palavras, pode indicar um pensamento dinâmico e adaptável. Tem tudo a ver comigo isso aqui que está escrevendo aqui, que ele passou. Sou eu aqui. Só que aí eu não parei por aí, né? Não sou bobo. Aí eu fui lá e mandei uma nota da minha linda esposa. E ela botou lá, olha lá, essa é minha família, papapá. Ela escreveu lá à mão isso daqui. Foi o que eu falei, eu acho que ele poderia ter sido mais preciso, mas ainda assim dá para fazer essa demonstração aqui. E ele fala aqui, ó, essa análise agora do que você me passou, ele diz, a escrita cursiva sugere que o autor possui pensamento contínuo e organizado. Ou seja, já falou que ela me deu banho aqui nesse ponto aqui, valorizando a expressão emocional e a conexão entre ideias. Ou seja, ele avalia até o que está escrito, não só a letra, mas o que está escrito. Pressão da escrita. A intensidade da escrita pode indicar convicção e firmeza nas crenças e valores expressos no texto. E, por fim, estrutura e espaçamento, o alinhamento das frases e a organização clara refletem uma tendência à disciplina e ao planejamento, além da importância atribuída ao momento de escrito. Eu não parei por aí. Você poderia agora criar uma tabela com esses 2 escritos e características? Ele foi lá e criou uma tabela para mim. Aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, ó, para a gente ver. Opa, não é isso aqui não, peraí. Agora sim. Pronto, aqui, ó. Tipo de escrita, pressão da escrita, organização, fluidez e mensagem. Perceba que a minha foi direta e informativa, a da minha esposa emocional e reflexiva, com base naquilo que ela escreveu. Ele faz comparação e ele faz análise. Aí eu botei aqui, ó, segundo a grafologia, qual nota indica quem é mais disciplinado? Eu falei, vamos botar isso aqui pra gente ver, vamos ver. Aí olha o que ele faz, é por isso que eu falei que eu não gostei, tá vendo? Olha aqui, ó. Segundo a análise grafológica, a disciplina pode ser refletida na organização da escrita, na constância do traçado e na firmeza da pressão. Com base nisso, a segunda nota, que é a dela, parece demonstrar um maior nível de disciplina. Linda! E aí depois ele me diz aqui o porquê. E ele fala aqui, ó, já a primeira nota apresenta variações na inclinação e na pressão, o que pode indicar mudanças emocionais ou maior espontaneidade de pensamento. Gente, gratuito, Copilot. Fiz isso aqui, que horas você fez isso aqui, pastor? Hoje de tarde, antes de vir para cá. Estava eu testando. Enquanto isso está lá, Thaís, pastor. Eu falei, meu Deus. Tá vendo?
Senhor. Por favor. É o seguinte, eu entendo que a nota dela foi melhor no cumprimento dela. Eu aperto sua mão e aperto a dela. Eu desafio vocês a apertar a mão do Ricardo e depois a dela, aí vocês vão ver a resposta que o Copilot te deu. Ó, viu, pessoal? A gente tem um Copilot espiritual aqui também, tá? Tem tudo, a gente está com tudo hoje aqui. Obrigado, pastor Levi. Boa. Para a gente poder finalizar aqui então, pessoal, eu queria só fazer aqui uma pergunta para vocês, né? Uma pergunta, deixa eu ver aqui, ela tá... Ah, tá, porque ele jogou para lá, então deixa eu só fazer uma mudança aqui, pera aí. Encerrar aqui a apresentação, beleza. E eu faço aqui assim, ó. Configurar, duplicar, para a gente poder fechar. Manter alterações, ok, e apresentação de slides e do slide atual. Pronto, maravilha. E aí, pessoal? Isso. A pergunta agora é: sua organização quer usar o Copilot para ajudar os funcionários a trabalharem em aplicativos de produtividade da Microsoft e com dados em serviços da empresa. Qual produto do Copilot eles devem usar? O Microsoft Copilot, versão free, Microsoft Copilot Pro, que é como se você tivesse uma licença ali de um Microsoft 365 Family, ou que você paga os $20, ou o Microsoft 365 Copilot, que é a versão corporativa. O que vocês acham? C? Vamos ver aqui? Ih, versão B. Olha aí, ó. Por quê? Porque ele fala ali, ó, sua organização quer usar o Copilot para ajudar os funcionários a trabalharem em aplicativos de produtividade Microsoft e com dados em serviços na empresa, né? Então, nesse caso aqui, o Copilot Pro, essa versão ela já consegue atender. É o mínimo ali que consegue atender. A outra para ter mais integração, etc. Então, ele consegue atender, tá? Não tem problema, não. Depois ele fala ali, olha, como você pode embasar um prompt para o Copilot? Fazer referência a uma fonte de dados no prompt para definir o escopo da resposta, enviar repetidamente o mesmo prompt até obter a resposta desejada, ou inserir o comando IR após o prompt. Como é que você pode embasar um prompt, dar embasamento para ele? A? Letra A, perfeito. Ou opção A, ou opção 1 aqui, maravilha. Por fim, o Copilot retorna uma resposta que não responde totalmente a pergunta. O que você deve fazer? Reinicia a sessão e tenta novamente, as respostas do Copilot são aleatórias. Envia um prompt de acompanhamento solicitando as informações específicas necessárias, ou pergunta ao colega de trabalho humano, porque o Copilot não sabe responder a sua pergunta. Oi? Essa aqui não sabe, pergunta para o pastor Levi, tá, pessoal? Pode perguntar para ele ali. Não tem problema não, fala com ele que tá tudo certo. Beleza? Pessoal, fica aqui então, meu muito obrigado, muitas graças, thank you.